Eu quero, primeiramente, agradecer o convite do meu amigo, colega Marcos Pessoa, com quem tive a honra de dividir vários momentos profissionais aí na Copel. Ele, infelizmente, nos deixou, aposentou, mas o legado dele ficou na companhia e eu tenho a imensa alegria em ter sido convidada para participar desse evento. Peço desculpas, porque os que me antecederam são homens, eu sou mulher, uso salto, então eu não vou me arriscar a ficar andando aqui nesse palco, porque pode acontecer algum acidente. Então, eu tomo a liberdade de falar aqui do púlpito. Tá? A minha proposta é falar sucintamente sobre o setor elétrico e o meio ambiente e tentar enxergar esse binômio como uma oportunidade de atuação. E, para isso, como eu sou advogada, e o advogado acaba tendo um pouco de dificuldade de sair muito fora da casinha, eu peço licença para vocês para falar rapidamente um breve histórico para inserir a questão da inovação na minha proposta aqui da palestra. Quando nós falamos de inovação, hoje, parece ser uma coisa nova, né? Mas a questão da inovação ela vem sendo desenvolvida, ela vem sendo tecida ao longo do século XX. Então, existe um autor que eu gosto muito, que ele tem uma obra chamada Por Dentro da Caixa Preta, Tecnologia e Economia, que é o Rosenberg, que ele aponta de uma maneira muito didática que, ao longo do século XX, os doutores que eram treinados nas universidades públicas, eles tiveram um papel muito relevante na participação da construção da inovação, atuando na pesquisa industrial propriamente dita. E esse mesmo autor, nessa mesma obra, ao trazer essa retrospectiva histórica, ele também aponta que, nesse mesmo momento, esses doutores que saíam das universidades, mas estavam dentro das indústrias naquele momento, começaram a observar que esse processo de inovação ele trazia não somente consequências econômicas, mas também consequências ambientais. Por isso, ao longo do tempo, o processo de inovação, os processos tecnológicos, foram sofrendo cada vez mais um refinamento. Então, nesse sentido, se nós formos pensar na inter-relação da inovação com o meio ambiente, não podemos deixar de falar final da década de 60, início da década de 70, onde houve uma proeminência das discussões ambientais. Ou seja, a partir daquele momento para frente, verificou-se que a vertente ambiental também era de grande importância e precisava ser olhada dentro do processo de inovação. Foi justamente nesse momento que surgem as primeiras discussões a respeito da expressão desenvolvimento sustentável. Eu até tomo muito cuidado ao falar de desenvolvimento sustentável, porque hoje ela acabou se tornando uma expressão um pouco vulgarizada, ela foi apropriada por várias ciências, enfim, discursos políticos, então eu tomo esse cuidado em relação ao conceito de desenvolvimento sustentável. E eu gosto de usar um conceito que é do Luc Soet, que também é um autor da área de inovação, mas também da economia, que tem uma obra chamada Economia da Inovação Industrial, e ele traz um conceito de desenvolvimento sustentável muito didático, e que é conceito que traz o desenvolvimento aliado à questão da sustentabilidade de uma maneira muito clara, para evitar que a gente caia em modismos, né? Então, nesse sentido, eu trago aqui o desenvolvimento sustentável como um sistema que ele é capaz de atender às necessidades da geração atual, contudo, sem reduzir os recursos disponíveis, que são recursos das futuras gerações, e sem danificar o meio ambiente de forma irreversível. Então, quando eu estiver falando de desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade, é esse sentido, no sentido de um sistema econômico que seja capaz de tratar dessas questões de maneira proporcional. Por isso, né, trazendo isso agora para o tema que eu pretendo desenvolver, as políticas tecnológicas e de inovação, elas exercem hoje um papel crucial no alcance a esse desenvolvimento sustentável, né? Essas políticas elas devem atuar diante de uma necessidade de você buscar a substituição de métodos ou até formas de consumo que não se mostrem mais sustentáveis, pensando, como eu disse no início, como um sistema econômico.
Nesse sentido, o setor elétrico ele pode e deve atuar em busca e como um fomentador do desenvolvimento sustentável. E o que ele pode fazer nesse sentido? Ele pode se valer justamente dos processos de inovação. E aí nós entramos nos instrumentos que estão à disposição do setor elétrico para que ele atue como um agente fomentador do desenvolvimento sustentável. Aqui já foi falado bastante sobre isso, mas eu não tenho dúvida nenhuma, atuando há 13 anos no setor elétrico e justamente na área ambiental, de que os PIDs, que foram aqui trazidos pelos colegas que me antecederam, são instrumentos que, se bem utilizados pelo setor elétrico, funcionam como um fomentador em busca aí de inovação na área de sustentabilidade. E eu digo isso por quê? Porque, se você fizer uma consulta ao site da ANEEL, que é a Agência Reguladora do Setor Elétrico, há uma seção específica que contém temáticas para investimento e PID. Então, lá estão algumas questões como as fontes alternativas de geração elétrica. Então, nós temos a geração de energia a partir de resíduos sólidos urbanos, novos materiais, equipamentos para geração de energia por fontes alternativas, tecnologias para aproveitamento de novos combustíveis em plantas geradoras. Temos os sistemas fotovoltaicos, temos a geração térmica solar, turbinas eólicas, sistemas de conversão de biomassa em energia elétrica. E aqui estão incluídos o processamento de matéria-prima e também de resíduos e de lixo. Então, são temas destacados pela Agência Nacional de Energia Elétrica para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Tá? São projetos voltados justamente à utilização de energias alternativas, renováveis. Há destaque ainda a modalidade de microgeração de energia, que foi já comentada aqui também, que é a unidade geradora instalada em uma residência possa produzir, a partir de fontes renováveis e também fontes alternativas, a sua própria energia, inclusive aí com a possibilidade de utilização do excedente. Então, nós temos aí resoluções da ANEEL, que é a Resolução 482 de 2012, que foi alterada pela Resolução 687 de 2015, que trata da questão específica da microgeração de energia. Outro instrumento à disposição do setor elétrico para atuar no fomento ao desenvolvimento sustentável. Outra oportunidade de atuação do setor elétrico. Né? E também cabe destacar aqui que, segundo as pesquisas demonstram, se espera um crescimento bem significativo para os próximos anos na geração de energia eólica, mas também na energia solar. Então, atualmente, a energia eólica ela corresponde, pelos dados colhidos na ANEEL, a 8,12% da matriz elétrica brasileira. A energia solar, por sua vez, corresponde a 0,95% da matriz elétrica brasileira. Nós contamos hoje no Brasil com 658 parques eólicos e há mais de 7.000 aerogeradores em 12 estados. A energia solar, como eu falei, ela ainda tem uma presença incipiente, mas, segundo as projeções, ela é uma matriz que se espera que vai crescer com maior avanço nos próximos anos. Então, com o aumento da demanda, há uma tendência também que os custos dos equipamentos caiam. Nesse sentido, haverá um impulsionamento do crescimento da própria geração distribuída, que é a geração feita pelo próprio consumidor. Então, é uma cadeia. E, novamente, é outro instrumento que o setor elétrico tem em suas mãos para atuar como um agente fomentador do desenvolvimento sustentável. Quanto à energia fotovoltaica, que é outra opção. Em 2012, havia apenas uma instalação ligada no sistema. Agora, segundo dados, já é cerca de 40 a 50 mil ligações. Outro ponto importante que eu trago aqui, também para reflexão, é o fato de que esse mercado das energias renováveis ele tem gerado um interesse cada vez maior dos investidores internacionais. Então, eu trouxe aqui dados do BNDES. O BNDES ele atuou como o primeiro banco brasileiro a emitir os títulos verdes, e que são títulos que são lastreados em projetos de energia eólica e energia solar. Então, segundo dados constantes do banco, com uma emissão,
o BNDES conseguiu levantar aproximadamente US$ 1 bilhão. Então, é outro caminho também para a atuação e fomento, né, e colaboração com o desenvolvimento sustentável. Então, nós temos aqui inúmeros exemplos desse incentivo ao aumento da participação das fontes renováveis e alternativas na matriz energética nacional, por meio da aplicação da pesquisa e desenvolvimento, com novas tecnologias, aprimoramento daquelas que já existem, né, com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável pelo setor elétrico nacional. O que falta, na verdade? Nós temos aí vários dados mostrando que tudo isso vem numa crescente, vem evoluindo. Mas é muito importante destacar que incumbe aí as concessionárias de energia, em conjunto com o poder público, e aqui eu faço um parênteses para falar da questão do poder público em relação às políticas públicas. Eu venho estudando no meu doutorado da Universidade Federal do Paraná, políticas públicas ambientais. E a maior dificuldade que se encontra hoje é que as políticas públicas elas não conversam. A política pública ambiental não conversa com as políticas públicas de energia, que não conversa com as políticas tributárias, e assim sucessivamente. Então, é preciso que haja essa interação para que, efetivamente, se consiga fazer uma triangulação entre o setor elétrico, o poder público, através das políticas públicas, os institutos de pesquisa, as universidades têm um papel crucial nesse sentido, as empresas de fomento à tecnologia, e, principalmente, o incentivo à formação dos empregados e colaboradores. E de que maneira? Incentivando, investindo em especializações, em mestrados e doutorados, e até pós-doutorados. Bom, para finalizar, o que eu disse a respeito aqui a triangulação, o que eu disse a respeito das políticas públicas, a importância das políticas públicas dentro desse processo, eu trago aqui uma matéria que eu li ontem, com uma entrevista do presidente da Associação Brasileira de Energia Solar, que ele destaca e vem cobrando a criação de uma política para essa fonte de energia, a solar, nos programas de habitação popular e prédios governamentais, que também aí é um caminho a se pensar. E, além disso, ele destacou a necessidade de uma política industrial para fabricar os módulos fotovoltaicos no país, porque, segundo ele, hoje, a carga tributária para a indústria nacional ela chega a 50%. Então, isso inviabiliza a competição com o produto importado. Eu trouxe isso só para reforçar o que eu disse a respeito da importância dessa interação entre as políticas, né? O poder público tratar as políticas de forma integrada. Isso pode ser um caminho aí que vai ajudar muito o fomento ao desenvolvimento sustentável. E o setor elétrico tem uma importante participação nisso. Tá? Dito isso, não quero me alongar mais, eu apenas considerei aqui uma frase que é minha, né? Eu costumo dizer que não há outro caminho. Para inovar, é preciso pesquisar. E para pesquisar, é preciso investir.